Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Dia 27 de julho, finalizando a 16ª semana do tempo comum. Hoje Jesus no Evangelho vai nos falar do joio e do trigo, e da paciência de Deus. Deus que sabe esperar o tempo da maturidade. E Deus que espera a cada um de nós a nossa maturidade espiritual, nossa maturidade de vida cristã, de olhar a vida com o sentido pleno da nossa espiritualidade. A busca de cada um de nós pela vida de santidade. Santo Afonso de Ligório dizia que a santidade consiste, primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Será que temos renunciado a nós mesmos, ou o nosso egoísmo, a nossa prepotência, as nossas divisões nos impedem muitas vezes de buscar a nossa santidade dentro de um contexto de renunciar ao mundo para viver Deus? Buscar em primeiro lugar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Segundo, dizia ele, numa total mortificação das nossas próprias paixões. Será que essa mortificação das paixões terrenas eu tenho conseguido fazê-las no transcorrer da minha caminhada? Ou sou apegado aos bens materiais, à vida material, ao sentido da vida consumista, que muitas vezes consome a nossa própria vida e o nosso ser? Terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Será que eu tenho aceitado a vontade de Deus na minha vida? Será que eu tenho ouvido esse chamado de Deus? Será que eu tenho me colocado à disponibilidade de Deus ao trabalho, a servir, a amar plenamente como Deus nos pede que nós o façamos? Nós vamos buscando a nossa santidade na medida em que nós não deixamos o joio do mundo influenciar a nossa vida. O joio das pessoas que muitas vezes nos atrapalham, nos querem tirar do caminho de Deus. O joio das pessoas que não conseguem se encontrar com Deus. Mas Deus é paciente. Deus espera que a transformação possa acontecer em cada um. Santa Teresa d'Ávila dizia: em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras de oração, nem a penitência que estás habituado. Antes, intensifica-as e verás como que prontidão o Senhor te sustentará. Esse Deus que nos sustenta no transcorrer da nossa vida, na medida em que nós temos os propósitos de viver esse amor de Deus, esse propósito da graça de Deus no dia a dia da nossa vida. Não podemos deixar que o mundo nos influencie. Devemos ser influenciados pela palavra e pela presença de Deus na nossa vida. Quão fácil é o mundo nos absorver, quão fácil é o mundo nos moldar segundo o molde dele, e temos a dificuldade de nos deixarmos moldar por Deus. Os desejos terrenos nos levam ao conceito de joio. A bondade, a busca da santidade, o amor pelo próximo vai nos levar sempre a nos moldar segundo o trigo, segundo essa bondade de Deus, segundo essa graça de Deus no transcorrer da nossa vida. É a humildade nos colocarmos despojados inteiramente diante das mãos de Deus, que vai nos moldar segundo esse princípio da santidade que Deus espera de cada um de nós. Como dizia Santa Clara, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Nunca percamos de vista Deus, porque Ele é o sentido pleno da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso amadurecer. Será que na nossa vida nós temos nos tornado trigo ou muito mais joio? Que nós possamos olhar a nossa caminhada. No final dos tempos, Deus separará o trigo para Ele e o joio será queimado.
Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.